Bom, gente, vamos voltar aqui, tá? Voltando a falar sobre a poiquilocitose, que é a alteração na forma da hemácia. Dependendo da doença, a gente vai ter vários tipos de alterações, tá? E preste atenção nisso aqui. A média por campo microscópico, deixa eu até pegar o marcador aqui. A média por campo microscópico de cada alteração de forma eritrocitária deve ser determinada, e o grau de cada alteração, de forma particular, é definido conforme a tabela ao lado. Ou seja, a gente tem aqui as definições das formas eritrocitárias. Os acantócitos são aquelas células que têm as espículas, né? São poucas espículas, são irregulares. Codócitos também são chamadas de células em alvo. Os dacriócitos, as células em lágrima. Drepanócitos, as células em foice. Eliptócitos ou ovalócitos, aquelas células ovais. Os equinócitos são aquelas células que têm várias espículas, né? Todas elas uniformes, mais de 30 espículas. Os esferócitos, as redondinhas. Os esquizócitos, ou fragmentos eritrocitários. E os estomatócitos. Então, se eu tiver raro, por exemplo, uma célula na minha lâmina, detectei uma, ou seja, quase nada, eu vou dizer que ela está presente, vou falar qual é a alteração e vou falar que até aquela alteração está presente, mas eu vou defini-la como rara, porque encontrei uma. Se eu encontro de 2 a 6, numa média, né, de 10 campos de 1000 vezes, eu coloco que ela não é mais rara, é uma cruzinha, um mais. 7 a 12 são bastante células, né? Eu tenho 12 células, de 7 a 12 células por campo, uma média de 10 campos, então eu tenho bastante célula. Praticamente em todo campo eu vou ter célula, eu vou ter, essas alterações. E mais de 3 eu coloco assim acima, quando eu tenho acima de 12 eu coloco 3 mais, tá? Então, a minha definição vai ser essa daqui. Isso é um código estabelecido, ok? Se a gente achar aquelas alterações, a gente vai sinalizar que elas estão ali, tá bom? A intensidade da poiquilocitose também é liberada pela soma de cada alteração. Por exemplo, se eu tenho codócitos, média de 3 por campo, eu tenho mais 1, não é? Os esferócitos, uma média de 3 por campo, eu também tenho mais 1. E os eliptócitos, uma média de 10 por campo, eu tenho mais 2. Então, eu vou ter uma poiquilocitose, uma alteração da forma, nessa soma dessas médias. Ou seja, 3 mais 10, eu tenho 16 por campo de alterações. Eu tenho que fazer a especificação em particular e também no global. Quantas células alteradas eu encontrei. Tá? Então, a poiquilocitose, as alterações morfológicas vão ser a soma dessas alterações aqui. Então, uma média de 16 por campo, mais 3. Tá? 3 cruzinhas a mais. Ok? Então, a gente faz aqui a quantificação da poiquilocitose. Aqui eu vou dizer qual é a poiquilocitose. Eu vou identificar. E aqui eu vou dizer, no total, qual a porcentagem de células adulteradas, de células que têm morfologia errada, tá? Bom, esse aqui é o hemograma que sai no aparelhinho, tá? Essa aqui é uma impressão do que está saindo lá. A gente coloca o hemograma no aparelho. Eu não tenho uma foto do aparelho aqui, mas deixa eu pegar rapidinho aqui na internet. Ó, isso aqui, gente. Eu coloco o sangue aqui do lado. Tem um tubinho aqui que a gente coloca o sangue para aspirar. E ele vai me dar esse percentual no visor e vai sair a impressão para mim, tá? É bem simplesinho, bem pequeno. Aparece assim pra gente. Ok?
Então aqui tem uma legendinha para vocês. WBC são os leucócitos totais. RBC, a quantidade de hemácias. A gente está vendo aqui uma redução das hemácias, os leucócitos estão num parâmetro até legal, mas as hemácias estão reduzidas. Olha aqui o parâmetro de hemoglobina, 5,8, bem baixo. Provavelmente, essa pessoa está com uma anemia, uma perda de sangue assim bem intensa. Tá com uma anemia ou hematócrito, 23,5. Provavelmente ela perdeu muito sangue. O volume de sangue dela tá bem baixo. Tá? Aqui, ó, volume corpuscular médio. Isso aqui é seguindo em inglês, tá, gente? 65,4. As hemácias estão com tamanho menor. Tá vendo o que tá indicando pra gente? Hemoglobina corpuscular média. Também tem, além do tamanho das hemácias estarem menor, a hemoglobina também está com uma quantidade menor. Concentração da hemoglobina corpuscular média. Também ó, tem uma variação de pouca hemoglobina, né, pelo hematócrito. Então tem sim uma baixa significativa da hemoglobina que eu já estou vendo aqui, tá? RDW é a variação, ó, a variação do tamanho das hemácias está alta, está grande. Então, numa mesma lâmina, eu vou ter uma hemácia pequena, uma hemácia grande. Aqui a quantidade de plaquetas que está normal. Aqui é o volume plaquetário médio. O volume das plaquetas também está dentro dos parâmetros normais. Aqui a contagem diferencial da série branca. Eu tenho um número que está dentro do parâmetro normal e agora eu vou fazer a diferenciação delas aqui. Eu tenho uma alta de neutrófilos e os meus linfócitos então estão abaixo. Tá vendo? O número de neutrófilos está alto demais, o linfócito está abaixo. Provavelmente, aqui não está indicando uma infecção para mim. Mas essa alteração aqui deve ser por causa da diminuição, sim, desse sangue, da perda desse sangue. Monócitos 3,1 também está baixo. Eosinófilos 1,8 está dentro do normal. Basófilos 0,1 também está dentro do normal. E células que não são coradas, o aparelho também dá a porcentagem de células que não são coradas. E aqui a porcentagem de neutrófilos e aqui a contagem global deles. Tá? Neutrófilos 5,24, linfócitos 1,3, ok? Bom, aqui não me dá os reticulócitos, não está vendo aqui. Mas eu tenho alguns aparelhos que também dizem qual a porcentagem de reticulócitos que eu tenho. O esfregaço, que é esse daqui, ó, olha o que ele vai me mostrar. Série vermelha, anisocitose acentuada, ou seja, diminuição do tamanho das hemácias, com predomínio de microcitose. É o que eu estou vendo aqui, ó, no volume corpuscular médio, 65,4, tá? Hipocromia acentuada, ou seja, também estou vendo uma baixa concentração de hemoglobina. Aqui, concentração de hemoglobina corpuscular média. Eu vou ter uma hipocromia. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade baixa de hemoglobina, que dá cor à hemácia. Tá? A série branca, sem anormalidades, série plaquetária sem anormalidades, mas também eu estou vendo poiquilocitose acentuada com células em alvo. Aqui eu não estou conseguindo enxergar, porque também tem pouquinho células em alvo, mas eu consigo enxergar aqui, ó, hemácia em forma de gota. Tá? Aqui eu tenho umas inclusões das hemácias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui em forma de estomatócito, aqui também em forma de estomatócito. Então não estou conseguindo ver muita coisa aqui porque a imagem também é pouquinha. Mas tá vendo como a gente consegue bater muito do que está dizendo no esfregaço com os dados que saem do aparelho? Tá? Vamos lá. Rolux. Rolux é definido como empilhamento de eritrócitos na forma de pilhas de moedas na parte fina da extensão. Eu tenho, quando eu vou fazer o esfregaço, coloco uma gotinha de sangue aqui e distendo essa gota. Deixa eu desenhar para ficar melhor.
Aqui está a lâmina de sangue. A minha lâmina de vidro, né? Eu vou colocar uma gotinha de sangue aqui. Vou pegar uma extensora, que é uma outra lâmina com uma outra lâmina menor, com bordas menores, e vou passar essa outra lâmina em cima dessa daqui, tá? De forma inclinada para que o sangue se espalhe. Nessa parte aqui, ó, que ficar mais fina do esfregaço, é que vai aparecer essas moedas empilhadas. Vou até ver se tem um vídeo aqui na internet rapidinho para a gente ver isso. Eu tirei o som para verificar, para mostrar para vocês. Vai se posicionar a 45 graus, olha só, tá? Vai posicionar a distensora em um ângulo de aparentemente 45 graus com a lâmina, aqui inclinadinho. Geralmente essa distensora aqui ele é menor, tá? Não é do tamanho da lâmina. Coloquei assim e conforme eu aproximei a distensora na lâmina, o sangue vai para toda a borda dela. Por isso que ela geralmente é mais fininha aqui na ponta, tá? Coloquei o sangue ali, qual é o seguinte passo? Eu vou deslizar de forma uniforme. Se eu ficar parando, vai ter... tá vendo como eu fez? De novo. Tem que ser feito de forma contínua, tá vendo? Se eu tiver interrupções, vou ter quebra nesse esfregaço. Então, vai ter uma parte que vai estar mais grosso e vai ter uma parte que vai estar mais fino, tá? Viu? Tem que ser puxada e não esfregada, e não empurrada, ok? E a área para observar vai ser essa área aqui do corpo, onde não está nem tão grosso nem tão fino. Tá? Vamos voltar aqui pra gente? Então, na parte mais fina da extensão do sangue, a gente vai ter uma perda da carga negativa da superfície do eritrócitos. E nessa parte mais fina, a gente vai observar as células empilhadas, como se fossem cilindros ou rolos. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui assim, olha. Tá vendo? Isso aqui é o roluxo. Tá? É uma deformidade causada pela diferença de carga na estrutura, na superfície da célula. Tá? As causas podem ser feitas de forma manual, ou seja, produzidas artificialmente, quando a gota de sangue fica muito tempo na lâmina antes de ser distendida, ou na gravidez por causa do aumento do fibrinogênio. Condições inflamatórias também acontecem isso por causa do aumento de imunoglobulinas, mielomas múltiplos, um câncer, né, tipo de um câncer, por causa da paraproteína monoclonal, e processo de infecção também vai acontecer. Tá nada muito a não ser mieloma, né? Mas enfim. Uma outra partezinha chata, mas também necessária, são as inclusões eritrocitárias. Nós temos várias inclusões eritrocitárias que podem ser observadas na lâmina de sangue, na distensão de uma lâmina sanguínea. Tá? Começando pelo pontilhado basófilo, a gente vai ver de um por um.
O pontilhado basófilo, tá vendo aqui? Cheio de pontilhações assim, pontinhos. Pela coloração de guinça mesmo a gente consegue fazer. Então a gente consegue verificar. São agregados de ribossomos, são agregados de RNA, que formam pequenas inclusões de coloração azul, que vai ser disperso no citoplasma. Vai estar presente nas talassemias, ou seja, talassemia, gente, anemia falciforme vai pegar um monte de coisa. Anemia megaloblástica, intoxicação por metais pesados, como chumbo e mercúrio, e deficiência da enzima 5-nucleotidase. Ok? Corpúsculos de Hoyle-Jolly são partículas que sobram do DNA. Isso por causa de um defeito na reprodução da célula. Quando está fazendo a divisão celular lá na medula, sobra DNA dentro da célula, sobra cromatina dentro da célula. Então vai ser visualizada na forma de um ou mais pontos de coloração azul, normalmente no citoplasma. Vai estar presente na anemia megaloblástica, ou seja, junto com isso a gente vai ter também células de tamanho aumentado, ou em estado quando o baço está funcionando de forma reduzida, hipoesplênico, tá? Ou o baço está pequeno, ou o baço está funcionando de forma errada, não está funcionando adequadamente. Olha aqui, corpúsculo de Hoyle-Jolly. São fragmentos, são sobras, né, de DNA que fica desde da medula, por defeito na divisão lá na medula. Anéis de Cabot. Anéis de Cabot são restos do fuso mitótico. Olha ele aqui. Bem discretinho, mas dá para ver. Aqui está mais acentuado. Aqui vários estomatócitos. Gente, quase que não sai. Vários estomatócitos. Aqui, ó, um esferócito bem redondinho, tá? E os anéis de Cabot são restos do fuso mitótico. Vai aparecer nas anemias megaloblásticas. Olha aqui, hemácia grandona, tá? Aqui, ó, hemácia grandona. E também mielodisplasias. Corpúsculo de Heinz é uma precipitação da hemoglobina desnaturada, uma hemoglobina que não está disfuncional. Ela vai se corar de azul na borda da hemácia. Isso vai ocorrer em funções de alteração do sistema redutor eritrocitário, quando está fazendo a maturação da hemoglobina. E isso não tem uma coloração, na coloração normal da célula do sangue, a gente não consegue visualizar. A gente vai visualizar na coloração especial, ou cristal violeta, ou aquela coloração que a gente usa para pegar os reticulócitos, azul de cresceu brilhante. Também está presente nas talassemias e patologias da deficiência da G6PD, que é uma enzima muito importante, mais tarde a gente vai ver a função dela, tá? Mas isso é coisa para outra aula. Aqui os corpúsculos de Heinz, bem coradinhos e são corados pela cresceu azul brilhante. Eu desconfio, não estou certa, mas eu desconfio que isso aqui possa ser também um reticulócito, tá? Por causa desses restinhos citoplasmáticos aqui. Ok? Corpos de Pappenheimer, ou chamados siderócitos. São eritrócitos que vão possuir dentro dele agregados de ferritina, localizados perto da membrana, e vai ter uma coloração púrpura pela coloração de Pels. São observados nas talassemias e depois que a pessoa retira o baço, esplenectomia. Talassemia de novo, gente. Talassemia dá muita alteração. A lâmina fica bonita pra caramba. Aqui, corpos de Pappenheimer, tá? Também tem uma coloração especial, não se pega pela coloração meio grau de guinça, que é a coloração normal, aparece assim, a coloração especial, a coloração de Pels, ou azul Prússia, tá? E aqui, ó, uma hemácia bem grandona, tá vendo? Anemia megaloblástica. E, por enquanto, é só, tá? A gente vai voltar daqui a pouquinho com o restante da aula, ok? Deus abençoe vocês.
Gente, desculpa, só voltei aqui para dizer que por hoje é só, tá? Não, acabou a aula de hoje, a continuação é só na semana que vem, sobre hemograma, tá bom? Semana que vem a gente continua o nosso papo sobre hemograma. Tem mais coisas ainda que a gente pode verificar no hemograma, tá ok? Deus abençoe vocês. Vou colocar exercícios, façam os exercícios que estiverem na plataforma, tá bom? Tchau.